Uniclac. Fala galera, beleza? Vamos lá? Mais uma vez, professor Douglas de Química aqui na LAC Concursos e hoje nós falaremos sobre leis ponderais. Vamos dar uma olhada? Seguinte, olha só como que é cobrado nas bancas. Primeira coisa, a lei de Proust diz: quando qualquer substância composta é formada, seus elementos se combinam entre si numa proporção em massa rigorosamente definida. Bom, sabendo-se que a água é formada numa proporção de massa igual a 1 grama de hidrogênio para 8 gramas de oxigênio, a combinação de 5 gramas de hidrogênio com 24 gramas de oxigênio resultará em 29 gramas de água, 18 gramas de água, excesso de oxigênio, excesso de hidrogênio. O quê? O que a gente vai fazer? E agora, professor? Bora para a nossa parte teórica? Vamos lá. Seguinte, primeira coisa, o que significa leis ponderais, né, professor? O significado de ponderar é atribuir peso a algo, é definir valores a algo. E justamente baseado nesse conceito de definir valores, lá no princípio da ciência, surgem algumas leis que estavam relacionando massa ou volume com quantidade de matéria. Então a gente teria essas relações. Essas são as leis ponderais que a gente utiliza, tá? Leis ponderais: lei de Lavoisier, lei de Proust, lei de Dalton. E das leis volumétricas, ainda utilizamos a lei de Gay-Lussac. Nós falaremos dessas duas primeiras, lei de Lavoisier, lei de Proust, e a lei volumétrica de Gay-Lussac. São essas. Hipótese de Avogadro, ela é usada como base justamente nas leis, na própria lei de Gay-Lussac. Ela vai ser utilizada muito quando a gente trata de estudo dos gases. E a lei de Dalton, a gente vai relacionar isso em outro momento, ok? Bom, então vamos lá, bora começar falando da própria lei de Lavoisier. Lei de Lavoisier, ela é conhecida como lei da conservação das massas. Tenho certeza que você já ouviu essa frase. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Mas o que significa, né? O que essa lei define realmente, professor? Ele define isso aqui, ó. A soma da massa dos reagentes é sempre igual à soma da massa dos produtos, quando a reação química ocorre em um sistema fechado. Então, por exemplo, quando se trata de água, tá aqui, ó, água, formação da água, hidrogênio, oxigênio formando água. O que eu tenho, professor? Tá aqui, ó, 4 gramas de água, ou melhor, de hidrogênio, reage com 32 gramas de oxigênio para formar 36 gramas. Percebam que a massa total de água nada mais é do que a soma da massa dos reagentes dessa substância, dessa reação, né? Que seria o gás hidrogênio e o próprio gás oxigênio. C, carbono, mais oxigênio, reagindo formando CO2. Mesma regra, 12 gramas de carbono reage com 32 gramas de oxigênio, formando 44 gramas de CO2. Esse é o princípio do que nós conhecemos como balanceamento químico, galera. Em outro momento a gente vai ver de novo isso aqui. Então, a própria lei de Lavoisier, a principal aplicação é o balanceamento, porque ela considera que os átomos que participam dessas reações, eles não são destruídos, eles não são transformados, eles só são reagrupados. E esse reagrupamento faz com que as massas permaneçam constantes. Isso aqui é o princípio de Lavoisier, né? Lei da conservação das massas, lei de Lavoisier. Bom, outra lei bem importante é conhecida como lei de Proust. Lei de Proust diz o seguinte: olha, Proust anunciou que a lei que leva o seu nome avaliando experimentos onde são sintetizados compostos a partir de outras substâncias. A definição, a mais correta, seria isso aqui, olha. Um composto contém sempre 2 ou mais constituintes, lembrando, composto vem de substância composta, correto? E sempre em uma proporção de massa fixa. Quero trazer aqui para vocês uma relação bem importante. Então, quando a gente olha para isso aqui, tá aqui. Esse composto aqui
tá? Esse composto aqui, H2O, que é a água, tem uma proporção de massa constante, tá? Por quê, professor? Porque a relação entre hidrogênio e oxigênio, para formar uma substância, deve ser sempre constante. E todas as vezes que essa proporção ela se alterar, há uma alteração de substância. Só uma curiosidade, essa é a fórmula da água, mas existe ainda, por exemplo, essa daqui, ó, H2O2, também é muito importante, ok? Bom, então vamos continuar, né? Então tá aqui. Como que seria então a aplicação da lei de Proust? Tá aqui, ó. A primeira relação, na verdade, professor, 1 grama mais 8 gramas formando 9 gramas. Que isso, professor? Isso aqui é só a primeira relação, que eu posso até dizer, é a lei de Lavoisier de novo, né? 1 com 8, 9. Beleza, professor. Mas olha a segunda. Pera aí, professor. Agora mudou. 2 para 16 formando 18. Prestem atenção como a proporção de massa, 1 para 2, 8 para 16, 9 para 18, permanece constante. Olha a outra relação. 4 para 2 e para 1, assim como 8, 16, 32, 9, 18, 36. Você está vendo como a proporção ela permanece constante, tanto para cima quanto para baixo? Isso aqui é a lei das proporções constantes que nós conhecemos, que é o princípio ou a própria lei de Proust, ok? Essas são as relações das primeiras, que não são as tais leis ponderais. Só uma curiosidade, o que eu trouxe para você falando da água e do peróxido de hidrogênio, professor, H2O, uma substância, H2O2, outra substância. É o princípio de Dalton, seria a lei de Dalton. A lei de Dalton diz o seguinte, olha, lei de Dalton, se eu altero a proporção de massa entre as substâncias, entre os elementos que formam uma substância composta, essa alteração tem que ser em uma proporção numérica, tá? Em unidades pequenas. Então, por exemplo, quando você viu a H2O, a segunda substância, que é uma diferente, é o H2O2, tá? Então eu não tenho uma alteração, por exemplo, H2O meio, não dá. H2O1,5 também não dá. Sempre são números inteiros, ok? Bom, então vamos lá. Lei de Dalton está aqui, ó. Teoria atômica de Dalton foi capaz de explicar as leis ponderadas e identificar sua própria lei. Ó a própria lei dele. Quando dois elementos se unem para formar compostos diferentes, fixando-se a massa de um dos elementos, as massas variáveis do outro, sempre é uma relação de números inteiros e simples. Então aqui, ó, que eu mostrei para vocês, água e peróxido de hidrogênio. Água, 1 para 8, 9 de água. 2 para 16, 18. Peraí, se eu manter constante o hidrogênio e agora usar para fazer outra substância, professor, presta atenção, ó. 1 para 8, agora ficou 1 para 16. Agora eu tenho peróxido de hidrogênio. A mesma coisa vale de 2, né? Era 2 para 16, eu fiz 2 para 32. Então eu tenho 34 de peróxido. Então essas alterações são representações do que nós conhecemos como lei de Dalton, ok? E por fim, ainda tem a própria lei de Gay-Lussac. Gay-Lussac, ele não é uma lei ponderal. Por que não, professor? Porque lei ponderal, ela leva em consideração representações de massa. Já a lei de Gay-Lussac, ela trata como lei volumétrica, tá? Ou seja, ela fala de volume de gás, para gás, tá? E ela, por definição, tem essa característica. Em uma reação química, os volumes dos reagentes e dos produtos gasosos, nas mesmas condições de temperatura e pressão, formam uma proporção de números inteiros. Então, por exemplo, quando a gente trata de uma reação igual a essa daqui, todo mundo é gasoso, né? Gás hidrogênio, gás nitrogênio e gás amônia. Relação 3 mols para 1 mol, formando 2 mols. Essa proporção, se eu estiver falando das mesmas condições, e percebam, não precisa ser na CNTP, você que já viu a nossa aula de relações molares. Não precisa todo mundo estar na CNTP? Não, qualquer. Desde que todo mundo esteja na mesma, eu vou dizer que a relação molar dele é a mesma relação volumétrica e ela é uma proporção constante. 3 para 1 para 2. Isso significa que, por exemplo, professor, se eu tiver
30 litros, por exemplo, desse cara. Significa que você vai ter 10 litros desse, formando 20 litros desse. Outra curiosidade. Ué, professor, 3 mais 1 forma 2. 30 mais 10 forma 20? Pode, professor? Pode, porque eu não estou falando de conservação volumétrica. Não existe conservação volumétrica. Existe proporção volumétrica em relação às substâncias. Ok? Então fique atento a isso. Bom, essas são as leis ponderais. Vamos aplicar? Tá aqui, ó. Então a gente disse assim, esse exercício que a gente começou, né? Sabendo-se que a água é formada numa proporção de massa 1 grama de hidrogênio para 8 de oxigênio, a combinação de 5 gramas de hidrogênio com 24 de oxigênio resultará em quanto? Pera aí, vamos voltar? Então a gente tinha essa relação, tá lá, ó. H2. Professor, precisa colocar tudo? Eu vou colocar até mais fácil. Vou fazer assim, ó. Hidrogênio mais oxigênio forma água, que é o que importa pra gente. Está aqui. Beleza, professor. Quais são as relações? O exercício já diz que eu tenho uma proporção de 1 grama de hidrogênio para 8 gramas de oxigênio. Essa é a relação. E já trazendo já na relação, usando a própria lei de Lavoisier, o quanto que eu tenho que ter de água? 9 gramas. Está aqui. Essa é a relação. O exercício diz que, no experimento, ele colocou 5 gramas desse e 24 gramas desse. Quanto de água vai ser formada? Opa, peraí, antes de tudo. 1 para 8, a proporção aqui é a mesma? 5 para 24? Não, professor. Então o que eu faço? Existem duas formas. A gente pode fazer por tentativas, já direto. Vamos fazer por tentativa? É assim, ó. Se eu tivesse 5 gramas de água, ou melhor, de hidrogênio, 5 gramas de hidrogênio, quanto de oxigênio eu precisaria? X. Como é que eu faço? Regra de 3 simples. Tá aqui, ó. Peraí. Vai ficar, então, X igual a 5 vezes 8, 40. Que valor é esse? Esse valor seria o necessário para consumir totalmente esse hidrogênio. Só que o exercício, ele falou que só tinha 24 gramas. Bom, professor, se só tinha 24 gramas, mas eu precisava de 40, significa que tem o que nós chamamos de excesso. O que é o excesso, professor? Excesso é o que sobra, ou seja, uma parte desse hidrogênio não vai ser consumido. Então, como é que eu sei, professor? A gente vai fazer o seguinte, já que o valor que eu determinei aqui, ele é maior do que o valor que foi dado no exercício, eu vou inverter. Então, vamos fazer o seguinte, vamos inverter esses valores? Tá aqui, então vamos, professor. O que eu faço? Você vai fazer assim, ó, coloca 24 gramas de oxigênio e determina qual é o número de hidrogênio que você vai usar. Ok? Então tá aqui. Como é que eu faço? Vai ficar então 8x igual a 24 gramas. Não é 24. Vou colocar 24 só. Tá bom. Ou seja, x vai ser igual a 24 dividido por 8. Desculpa, coloquei por 3. Por 8. 24 dividido por 8. Eu tenho 3 gramas. Beleza. O que é esse valor? 3 gramas é o quanto literalmente foi consumido de hidrogênio. Só que o exercício disse que eu tinha 5 gramas. Peraí, se eu tinha 5 gramas e eu consumi 3, primeiro, isso significa que eu vou ter quanto de água vai ser formado? Quanto de água vai ser formado, professor? 3 mais 24, 27 gramas de água que vai ser formado. Eu tinha 5, eu consumi 3, significa que vai ter um excesso de 2 gramas de hidrogênio. Essa é a relação que nós temos. Então, olha, primeiro, determina a proporção do jeito que a gente fez. A proporção o exercício já te deu. Beleza. Segundo, determina justamente o valor do que era para ser, para que a proporção seja atendida. Achei qual que era o valor, tá aqui.
não é? Porque a gente fez com 5, deu um valor acima do que o exercício me deu. Então não deu certo. Beleza. Então aí a gente acha a proporção correta. Achou, professor, 3 para 24 formando 27. Beleza. Acha o excesso. E aí a gente vai lá para as alternativas, né? Vamos dar uma olhada? Olha só o que a gente tem de alternativa, gente. Tá aqui, ó. 29 gramas. Perceba que ele colocou, por exemplo, professor, eu posso somar tudo? Cuidado que ele está falando de lei de Proust. Então não posso somar. Não são 29 gramas. Vai formar 18 gramas de água e 6 de excesso de hidrogênio, de oxigênio? Já até digo, não faz nem sentido. Porque seria 18 com 6? Não dá os 29. 18 com 2 de hidrogênio? Não dá os 29. 27 com 2 de hidrogênio? Dá 29. 27 com 2 de oxigênio. Pelo menos isso você já tem que entender. Ou seja, ainda tem que atender a lei de Lavoisier. Então seria a letra D ou a letra E, correto? Como nós vimos, na verdade quem está em excesso é o hidrogênio. Essa é a alternativa correta. Então lembre-se, sempre que você for fazer esse tipo de análise, às vezes vai ser um pouquinho complicadinho, mas você vai ter esse tipo de análise em relação, primeiro, ver a soma, tem que bater, e depois faz o excesso do jeito que a gente fez por tentativas, ok? Bom, outra questão diz assim, olha, em um recipiente fechado, temos 40 gramas de gás nitrogênio e 3 mols de gás carbônico. A massa total em gramas existente nesse recipiente. Espera aí, professor. Ele me deu gramas de nitrogênio, mas me deu mol. Você que já viu lá relações molares, você vai ver isso aqui. Espera aí. Ele falou do CO2. O CO2, a gente tem que calcular. Tá lá, né? Vamos calcular a massa? CO2 está aqui, ó. Massa do CO2. Eu tenho 2 vezes 16 e 1 vezes 12. Nesse caso, 32 com 12, 44 gramas. Espera aí, a relação que eu tenho é 1 mol desse cara é igual a 44 gramas. O exercício disse que eu tenho 3 mols. Então, qual é a massa que eu tenho já de cara? Multiplica cruzado, você já acha X vai ser igual a 3 vezes 44, dá 132 gramas. Isso de CO2. Cuidado, de CO2. O exercício ainda diz que eu tenho, além disso, 40 gramas de nitrogênio. 40 gramas de nitrogênio mais 132 gramas de CO2. Quanto dá, professor? Está aqui. Basta eu somar 172 gramas. Que princípio que é esse aqui, professor? Princípio de Lavoisier. A soma das massas tem que permanecer constante. Então, achamos aqui, ó, quanto que eu preciso, professor? O maior trabalho que você teve aqui foi determinar a massa do CO2. E cuidado, gente, cuidado, hein? Sempre tem aquelas alternativas que é pegadinha, né? Então vamos lá, ó aqui o 43, bem aqui já de cara. Por quê? Ah, professor, somei 40 com 3, já foi, tá? E aí temos as outras alternativas, a gente já resolveu aqui a alternativa correta, 172. Bora para a última, olha só, um experimento foi realizado para observar o que ocorre com a massa de 2 materiais antes e depois da reação de combustão, tá? Para quem não lembra, combustão é queima mesmo, tá? E os dados coletados estão apresentados no quadro. Tá aqui o quadro. Ele diz o seguinte, olha, a massa antes da combustão e a massa depois. O primeiro experimento ele fez com palha de aço. Para quem não se lembra, palha de aço é ferro mesmo, tá? Coloca como ferro. Ele queimou, presta atenção na massa, de 7,94 foi para 8,59. A massa diminuiu ou aumentou? Aumentou. Peraí, professor. Isso aqui não deveria a massa permanecer constante? Só tem um problema. Ele falou que é um sistema fechado? Não. Não falou. Se não é um sistema fechado,
O que eu tenho de relação? Aqui eu quero que vocês gravam isso aqui, ó. Essa palavrinha mágica, combustão, significa reagir com oxigênio. Então, para que ocorra a combustão, tem que reagir com oxigênio. Então, por exemplo, eu tinha palha de aço e reagiu com quem, professor, na combustão? Com o oxigênio do ar. Na hora que você estava pesando, você pesou o oxigênio do ar? Não, professor. Mas na hora que você fez a combustão, adivinha quem entrou aqui? Agora, olha só quando acontece com papel. Pesei o papel antes de queimar, 139 gramas. Opa, 1,39 gramas. Depois da combustão, 0,32. Uai, o que aconteceu, professor? A dica é, o papel, ele passa de um estado para o outro estado físico. Normalmente, quando a gente trata de uma reação em que começa a haver diminuição de massa, é porque existe liberação de gás. Cuidado, hein? Existe liberação de gás. Que gás que é esse, professor? Na combustão do papel? CO2, gás carbônico. Então vamos lá. Alternativa, experimento 1. A massa aumenta, pois durante a combustão a palha de ácido fica úmida. Pera aí, você está queimando. Vai ficar úmido? Não faz sentido. Vamos pro próximo. Experimento 1. A massa aumenta, pois o gás oxigênio reage com o ferro da palha de aço. É verdadeiro, professor? É verdadeiro. Tá? É verdadeiro. Vamos ver as outras. Olha só, experimento 2. A massa diminui, pois na combustão o papel se transforma em gás oxigênio. Cuidado, hein? Olha a pegadinha. Se fosse, porque o papel se transforma em parte em gás, e não tivesse nada disso, até seria verdadeiro. Mas ele não se transforma em gás oxigênio, ele se transforma em gás carbônico. E por fim, experimento 2, a massa diminui, pois o oxigênio não reage com os constituintes do papel. Errado. Se é uma combustão, existe sim uma reação com o oxigênio. Então a alternativa correta é justamente a letra B. Galera, é isso. Façam suas anotações, façam os exercícios. E claro, pode contar com a gente. Grande abraço. Tchau, tchau. Clique lá